muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Maria Luísa é confeiteira e é de São Paulo. Quando ela tinha 7 anos de idade, ela caiu da garupa de uma mobilete e teve uma EQM. Anos mais tarde, por conta de uma infecção urinária que se agravou, ela teve uma segunda EQM. E não é só isso, aliás, está longe de ser apenas isso. Dividimos essa entrevista em 2 partes, ambas publicadas hoje. Por favor, se gostarem, deem um like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Vamos conhecer a história da Maria Luísa? Bom dia, Maria Luísa, muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte, aliás, as suas experiências de quase morte. Peço por favor que você se apresente, nos diga o que você faz, de onde você está falando e com relação às experiências de quase morte, não nos poupe de nenhum detalhe. Muito obrigado. Desde já, a palavra está com você. Bom dia, Carlos. O meu nome é Maria Luísa, eu falo da cidade de Itu, interior de São Paulo. É a primeira vez que eu estou relatando essa experiência, assim, para mais pessoas, né? Eu tive, quando eu tinha uma idade entre 7 anos, eu saí da escola, no período da tarde, e na rua da minha casa havia muitas crianças que brincavam ali, né? Elas... Todo dia à tarde, quando saía da escola, se reunia bastante crianças na rua, e um jovem estava ali andando com uma mobilete, né, uma mobilete, ele andava, levava uma criança, levava outra, e eu também entrei nessa fila para brincar, para participar dessa situação ali, de andar na moto, fiquei interessada. E ele levou uma, levou outra, quando chegou a minha vez, ele, como tinha mais pessoas, adulto ali, eu não sei se foi uma forma de chamar a atenção das pessoas, ele começou a fazer algumas coisas com aquela mobilete, né, acelerar, tentar correr, e ali ele virou logo uma próxima rua para dar a volta naquele quarteirão que falava, né, naquela quadra, e havia uma descida, e quando ele acelera essa moto, né, eu sinto, é como se estivesse passando numa lombadinha, essa é a sensação que eu tenho, que você dá aquele gelinho na barriga, e já aquela sensação de que alguma coisa vai acontecer, e já me vejo, né, automaticamente, eu sentada na moto, mesmo antes da queda, eu já me vendo de cima, como se eu estivesse assistindo um filme, alguma coisa assim, sabe? Só que a sensação que eu tinha, que eu estava como se fosse dentro de uma bolha. Eu fiz essa análise da bolha porque o som era muito diferente. Então, eu via todas aquelas pessoas ali conversando, e então ele cai primeiro dessa mobilete, né, nessa velocidade, e eu me vejo sem ter onde segurar. E também caio. Aí eu estou assistindo tudo de cima, né? Assisto de cima, o meu corpo escorregando no asfalto, e bato com a cabeça na guia, naquela parte da guia. E aí eu tava com uma camisetinha branca da escola, né, e eu vejo que aquela camiseta toda vermelha, eu assistindo a cena ali, né, minha. Aí eu me vejo com aquela camiseta toda cheia de sangue, e as pessoas gritando, vejo uma irmã minha descendo, correndo aquela rua de encontro, e me pega, e começa a pedir, né, ajuda, por socorro. Aí eu não sei se alguém orientou ela para que lavasse a minha cabeça. E quando ela passa a mão debaixo d'água para lavar a minha cabeça, ela diz que tira um fecho de cabelo, como se fosse uma xuxinha, assim, que se amarra um cabelo e sai todo o cabelo. Então ela viu que ali a situação era mais complicada do que ela imaginava. E eu tô ali, em cima, confortavelmente, sem, assim, parecia que tudo aquilo era natural para mim, que não estava acontecendo nada de diferente. Era um conforto extremo que eu sentia, né, assistindo aquela cena. Então, minha irmã vai correndo comigo nos braços pela rua, para pedir uma ajuda, que alguém tivesse um carro e pudesse ali auxiliar ela para levar para o hospital. E eu lembro, eu vi assim um senhor saindo de um bar,
e me colocando num carro junto com ela, e eu vou acompanhando esse carro, vendo toda a situação, até a porta do hospital. Então, eu tô naquela situação assistindo o meu corpo ali, né, até a porta do hospital. E ali, quando chega na porta do hospital, eu começo a ser atendida, e aí que vem a parte, assim, que eu vejo muitas pessoas relatar que viram voltando pro corpo e nada. Nessa situação, eu vejo uma ausência de nada, tipo, é como se fosse uma folha escura. E aí, eu já me vejo na minha casa. Então, nesse episódio do hospital ao retorno para casa, eu não me lembro de nada. Aí, quando eu me vejo já no corpo, eu tô deitada no sofá da minha casa, com a cabeça toda enfaixada, recebendo visita das pessoas. E as pessoas relatando ali como que foi o acidente, meu pai, né, que não estava no momento, estava trabalhando, minha mãe também. Então, aquelas visitas recebendo, eles comentando com meu pai como que tinha sido o acidente, e eu já imediatamente me recordo da situação. Mas como eu ainda era uma criança, eu não sei porque eu não esbocei o que tinha acontecido. E eu falava, mas o acidente não foi assim, eu só questionava essa parte. Quando alguém dizia assim, ela caiu da garupa, da moto, e eu falava, não é assim. O rapaz se jogou primeiro e eu não tive aonde me segurar, e eu queria questionar, mas ficava a minha palavra ali, ninguém dava muita importância, porque eu era uma criança, como você não viu, você sofreu um acidente, você não tem como ter visto quem se jogou, então ficou aquela verdade que eu teria caído primeiro que o rapaz, e até o dia de hoje eu questiono essa parte. Não sei porquê, né, não tem assim uma explicação, por que você não falou tanto disso? Eu me silenciei, e me silenciei por anos, por bastante tempo. Aí tive uma recordação que eu assisti um filme na infância, logo depois desse acidente, e que me emocionou muito, e me trouxe toda a lembrança daquele momento. Foi um filme chamado Marcelino, Pão e Vinho. Eu estava recordando dessa parte, é um filme antigo, eu lembro que uma vizinha colocou uma fita. Eu acho que, assim, esse filme deve ter passado, pelo que eu vi, em 1955. E a vizinha colocou essa fita desse filme para a gente assistir ali. E eu deitada ali assistindo com as crianças. Quando eu assisto a criança ali que conta a história de um menino que vivia no orfanato, e ele deita numa imagem de Jesus ali, e fala que quer morar com Jesus, é mais ou menos assim o filme. E ele vai morar com Jesus deitado nos braços de Jesus. E quando eu era criança, eu assisti esse filme após a EQM. E me chamou muita atenção, porque eu queria achar um significado da sensação que eu tinha quando eu estava lá em cima. E esse filme me representou bastante, é como se eu estivesse deitado no colo de Jesus. E que ele estava me protegendo, dizendo, isso daí vai ser, daqui a pouco, vai passar, então tá tudo bem. E eu tinha uma compreensão, mesmo sendo criança, que estava tudo bem, que aquilo tinha que acontecer, era normal, e eu mantinha uma tranquilidade, não me assustei em nenhum momento, né, não fiquei assustada com a situação, parece que eu compreendia, né, tudo o que estava acontecendo, sem ninguém me explicar. Eu não vi, no momento que eu estava lá em cima, eu só senti esse conforto, um conforto muito grande, como se eu tivesse mesmo deitada, assim, num lugar muito confortável, abraçado, assim, por uma nuvem, vamos supor, né, não dá para expressar. Então, assim, eu me sentia acolhida, protegida, eu não me sentia parte do mesmo espaço que o meu corpo estava, eu não me sentia, mesmo eu estando ali assistindo o meu corpo, eu não me sentia parte daquele mesmo espaço, eu não sei explicar, mas era mais ou menos isso, né, eu não me sentia parte daquele, o som era muito diferente para mim, e essa foi minha parte da EQM. Então, hoje, eu analisando o sentimento, porque quando a gente começa a analisar, você sente o sentimento, é como se fosse vivo dentro de você, mesmo que você passou todos esses anos, né, hoje eu tenho 48 anos, já se fazem 41, se eu começo a relembrar da EQM, eu sinto as sensações, eu tenho aquele mesmo sentimento daquele momento, e é exatamente assim que eu me senti, como acolhida. Após a EQM, minha mãe veio a se separar do meu pai, né,
E ela me levou para casa do meu irmão e me deixou ali. Mas por quê? Antes mesmo dessa separação, eu não sabia, vim saber recentemente. Antes de mim, minha mãe teve um filho, e essa criança veio a morrer com 8 meses de idade. E ela teve uma depressão. Só que a criança, não sabe o que está se passando, né? Então, minhas irmãs observavam o tratamento diferenciado dela com a minha irmã mais nova, né? Aquela situação de, assim, meio que uma rejeição, né? E eu, como criança, não compreendia isso. Mas na separação, minha mãe fica com a minha irmã mais nova e leva eu para morar com meu irmão. Eu só tinha 7 anos na época. Seu irmão tinha quantos anos? Meu irmão já era casado, ele já tinha uma família, né? Então, assim, meu irmão, por ver, acho que não sei se ele assistiu a situação e viu, né, o que eu estava passando, mas criança não tem noção daquilo, né? Hoje eu tenho. Ele me pegou como um pai, e meu pai não poderia cuidar de mim na separação, porque meu pai tinha o vício da bebida. Ele é uma pessoa maravilhosa, excelente, porém ele tinha o vício da bebida. E minha mãe se separa, né, as outras demais já estavam casadas, adultas, e fica só com essas 2 crianças, né, que é eu e minha irmã. Aí ela se separa e me leva para casa do meu irmão, e lá eu fico. Só que como criança eu ficava esperando a volta da mãe para buscar. E ela não vinha me buscar, e foi passando os anos, às vezes, assim, poucas vezes, né, meu irmão me levava até lá, deixava passar um final de semana, mas eu via que ela tinha uma preocupação já de trazer de volta. E eu queria ficar, mas eu via que ela mesma queria trazer de volta. Ela falava, já chegou a hora de você ir. E eu sempre ficava questionando por que a minha mãe não deixa eu morar com ela. E isso eu carreguei durante toda a minha vida. Eu não conseguia compreender, porque eu não sabia dessa depressão pós-parto, no caso, após a morte do meu irmão, né? Porque meu irmão morreu com 8 meses, e eu não sabia dessa depressão. E eu fui saber agora, recentemente, que a minha mãe ficou enferma, estava com um câncer, né? Acabou descobrindo que esse câncer era terminal, não tinha o que se fazer, e aí minha irmã vai ficar com ela no hospital, que ela ficou um tempo no hospital, e minha irmã começa a conversar com ela para que ela possa se desabafar, ver a angústia do jeito que ela estava, do que tinha ocorrido. Então começa a perguntar para passar aquela noite, né, que passava quase que em branco. Então minha irmã começa a ter uma conversa com ela. Aí minha irmã pergunta para ela assim, e a Isa, mãe, por que a senhora, que eles me chamam de Isa, né, por que a senhora não ficou com a Isa? Por que a senhora deixou ela? Aí ela chora bastante e fala para minha irmã que ela tinha ocultado todo aquele sentimento que ela tinha, que era uma depressão. Por causa da perda do meu irmão, ela não se achava mais capaz, que logo após eu vim, então que ela não se achava capaz de cuidar de mim. Ela entrou isso dentro dela, né? E hoje eu compreendo, eu entendo, né? Uma depressão é uma situação muito difícil, então ela não se achava em condições, porque ela se sentia culpada pela morte do meu irmão, mesmo sem ter nenhuma culpa, né? Era um erro médico que teve na época, mas ela se culpava porque ela tinha ido trabalhar e deixado o meu irmão com alguém e ele adoeceu. Então ela falava assim, eu sou culpada, e quando eu nasci, ela não se sentia capaz de cuidar de mim. E aconteceu que eu vivi essa vida inteira, né, até a minha mãe ficar doente. Mesmo assim, eu me casei, meu irmão foi um pai para mim, ele foi uma pessoa maravilhosa, cuidou muito bem de mim, mas uma criança, ela quer morar com quem? Com a mãe. Ela não quer ficar longe da mãe. Então, eu vi os tratamentos das demais irmãs, que são bastante, e a minha eu não entendi. Eu falei, mas o que será que eu fiz com a minha mãe? Por que será que a minha mãe faz assim comigo? E hoje, né, eu compreendo que aquela EQM que eu tive na infância foi como se realmente Jesus me pegasse no colo e falasse assim, olha, você vai passar por situações difíceis, não vai ser fácil o que você vai passar, mas eu vou estar aqui. Então eu me sentia sempre acompanhada por uma presença, até o dia de hoje, né, sempre muito bem acompanhada. Infelizmente, a minha mãe já faleceu no dia 3 de setembro, mas antes dela falecer, é como se fosse feita uma cura. Então, eu já tinha perdoado dentro de mim, mas eu queria estar com ela todo o tempo. Então, nesse intervalo de poucos meses que ela ficou em vida, eu ia todos os dias, eu passava todos os dias
com ela, assim. E o olhar dela, quando eu chegava, que ela estava na cama, minhas irmãs até comentam que ela se transformava, todo aquele amor que eu não tive durante a infância, é como se ela quisesse, num olhar, me transmitir, e eu entendia. Aí um dia eu fui visitá-la, né, fui lá ficar com ela, que as minhas irmãs cuidavam, a gente cuidava, e eu gostava, mesmo que não fosse para mim estar ali naquele dia cuidando, eu queria estar lá, então eu ia todos os dias. Aí eu chego lá e começo a conversar com ela, e quando ela me via, ela já pegava na minha mão, assim, eu acho que ela relembrou toda a situação e queria transmitir para mim que ela me amava. E aí ela pega na minha mão e fala, eu falo para ela, o que está acontecendo? Porque a senhora está tão triste? Porque naquele dia ela estava muito triste. E eu falo, fala comigo, mãe. Aí ela fala assim, eu estou preocupada. E eu falo, por que a senhora está preocupada? Daí ela fala, eu estou preocupada. A senhora está com medo, mãe, da passagem que a senhora for fazer? Não fique preocupada. Ela fala, eu estou preocupada para onde eu vou. Eu tenho medo se eu vou para um lugar ruim. Isso a gente também calcula no que aconteceu na minha infância, mas também por algum peso que as pessoas colocam, né, durante o decorrer da nossa vida. E se você não fizer assim, assim, assado, você vai para um lugar que não é bom. Eu acho que a minha mãe carregou isso. E eu falava assim, mãe, não importa o que aconteceu na vida da senhora, a senhora se arrependeu, a senhora, seu coração está leve, está limpo, né? Não importa o julgamento que alguém fez, que fizeram, Deus é misericórdia. Eu acredito que a senhora vai para um lugar bom. Aí ela chorava, e aquilo eu ia embora. Mas eu vim embora com o coração tão apertado de ver o sofrimento dela, ela já estava naquele sofrimento do câncer, e com aquela sensação, né, terrível. E eu cheguei à noite, dobrei o meu joelho e fiz uma oração. E eu falei assim, se existe, né, um lugar no céu, o mais bonito, eu falava dessa forma, um lugar no plano espiritual que seja, da forma que as pessoas entenderem, o lugar mais bonito, dá para minha mãe, eu falava, porque ela foi uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora, muito trabalhadeira, todo mundo que conhecia ela, se conhecia pelo trabalho que ela, o jeito que ela cuidava dos filhos, dos demais, né, no meu caso só aconteceu isso por causa da depressão, e eu falava assim, dá para minha mãe esse lugar, e aquela angústia foi me tomando, né, e eu sentei na cama, quando eu deito o meu corpo para deitar no travesseiro, eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, para dormir, eu levo ali mais de 1 hora, mas nesse dia foi automático, eu deitei, quando eu encosto a minha cabeça no travesseiro, eu sinto que eu estou em outro lugar, e começo a me ver em outro lugar, é como se fosse a situação da IPM, não parecia um sonho, as pessoas podem dizer, mas você sonhou, não foi um sonho, foi muito vívido, foi uma coisa assim muito... Não tem, é muito diferente de um sonho. Então, eu me vi nesse lugar, eu me vejo acompanhada por um ser, eu acredito, bem alto, se eu colocar aí 2 metros de altura, porque eu, 1,62 m, eu olhava para cima para ver, para ver ele assim. E ele me conduz por uma sala bem ampla. Essa sala tinha, na verdade, 2 paredes e uma entrada. A parede que ficava de frente a mim, não tinha parede, era como se fosse um vidro alto, de cima e embaixo. Eu dizia que poderia dizer assim, não é a altura de um cômodo, um cômodo pé direito alto, vamos supor assim, então era muito alto, e através desse vidro eu via um jardim lindo, e eu sabia que eu não poderia chegar até aquele jardim, então por isso eu tinha a sensação de um vidro, né, naquelas 2 situações, e ele se comunicava comigo, e ele falava assim, olha, presta atenção, olha para aquela fila, e eu via, tipo, um pequeno balcão branco, uma pessoa com um livro, né, ali uns papéis, caneta, e uma fila bem grande, e aí eu olhava e falava, olha para a fila, e eu olhava, e ele dizia assim, dizia tudo assim, eu entendia tudo, né? Nessa fila, um contrato para morar aqui nesse lugar, e eu sabia que aquele lugar era maravilhoso.
Era lindo, eu olhava sempre para aquela parede de frente, que era o vidro, aquele vidro de frente, porque eu imaginava que tinha além daquilo que eu ainda estava vendo, que era muito lindo. E quando ele fala que aqui as pessoas estavam assinando um contrato para ficar ali, eu automaticamente olhava para a fila novamente, porque eu falava, deixa eu ver se tem alguém que eu conheço, que vai morar nesse lugar aqui. E eu via minha mãe. E aí eu retornava de novo para ele e eu perguntava assim, quando será? Quando seria o dia que a minha mãe ia morar nesse lugar? Ele falava para mim, olha para a fila. E na fila você vai ter todas as respostas que você precisa. Quando eu me direciono novamente para a fila, olhando assim para a fila, eu começo a contar. E eu conto 1, 2, 3. Minha mãe era a terceira pessoa da fila. E eu só olho de novo para ele e falo, é 3. Ele falou, então 3 é a resposta para tudo o que você precisar saber. Essa é a resposta, 3. E eu acordo na minha cama de volta. Eu vou falar acordo porque, para as pessoas entenderem, eu levanto novamente com aquela sensação incrível, com a certeza que aquilo não é um sonho. E aí, eu, pela manhã, começo a ligar para minhas irmãs, então relato essa experiência. Como já tinha tido algumas experiências e tinham se concretizado e passado para minha família, que após a EQM da infância eu tive muitas situações que vieram a se concretizar. Então, minhas irmãs dão ali uma credibilidade e falam, mas o que será? Aí uma das minhas irmãs que eu sempre converso fala, olha, tem a ver com datas. Eu acredito que 3 é datas. Aí eu falo, será que é 3 semanas, 3 dias? E aí foram se passando o tempo. E quando deu mais ou menos, eu acredito que uns 15 a 20 dias daquele sonho, minha mãe começou a entrar na fase final do câncer, e ali eu tô aqui limpando a minha casa, recebo uma ligação da minha irmã que estava lá e falou, olha, venha se despedir da mãe, que os médicos estão todos aqui, ela recebia médico em casa, assim, um trabalho maravilhoso que eu pude assistir, e eles, com muito amor, tratavam nós lá, né, e eles iam, ficavam, as enfermeiras, e falou, o médico está aqui, e ele falou que a mãe vai partir em poucas horas. Eu abandonei, estava toda molhada, estava lavando o quintal, eu chego lá, daí eu me debruço sobre a minha mãe e falo, olha, mãe, eu estou muito orgulhosa da senhora, porque eu sabia que o lugar que ela ia era bom. As pessoas podem continuar, mas num momento desse você ainda conseguir, porque eu tinha visto para onde ela ia. Então eu estava em paz, eu já tinha confortado meu coração. Eu falei assim, eu estou muito orgulhosa da senhora. E se alguma coisa eu te fiz, eu te peço perdão. E tá tudo certo, mãe. Eu falei, que amava ela e tudo. E isso foi dando à noite, ela, no dia 2 de setembro, ela não partiu naquele dia. Quando virou o relógio, minha irmã lembrou, falou, Isa, hoje é dia 3 de setembro. Então, 3, né, Isa? E se você colocar setembro, é o mês 9, né? São 3 vezes o 3 também. E ela, naquela situação, ela parte naquele dia, e às 3 horas da manhã, daí a gente não suportava ver aquela situação dela, a passagem, que é muito difícil. A gente solicitou que viesse um resgate para poder ver se dava alguma coisa para ela não ver, né, o que estava se passando, porque ela estava ali, com o olho aberto e tal. E às 3 horas da manhã nós recebemos a notícia, né, dali o médico sai de dentro daquele lugar e fala, olha, vocês já estavam esperando, né, ficamos ali junto dela a todo momento, que a sua mãe ia partir hoje, então ela já partiu. Então foi dia 3 de setembro, às 3 horas da manhã nós recebemos essa notícia, e todo mundo, nós estávamos todos reunidos, minhas irmãs, e a gente olhou para o relógio, e minhas irmãs falou 3 horas da manhã, dia 3 de setembro. Ainda não parou por aí, a gente fizemos toda a parte do velório lá da minha mãe, e lá existem as salas do velório, né, e existem as ordens para a pessoa ser enterrada. A minha mãe era a terceira da família. Aí minha irmã novamente olha para o painel e fala, olha lá, a mãe é a terceira pessoa para ser velada. E ali existia um serviço, né, de funeral, da parte da igreja que a gente vai. Geralmente é só um irmão que vai, né, da igreja, fazer ali o funeral, fazer a oração, mas nesse dia foram 3.
Aí um perguntava para o outro, porque foram assim, nós nos chamamos, aconteceu de ir os 3, foi um de uma localidade, outro de outro, e apareceram 3, aí fizeram o serviço e tudo era 3. Assim, eu vi toda aquela parte que eu tive se cumprindo, entendeu? Assim, foi dolorido? Sim, foi. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que o lugar que ela estava era maravilhoso. E não existia nada, nenhuma acusação, nada que pudesse contrariar aquilo que tinha acontecido, entendeu? Foi muito bonito. Existiu uma outra situação também que eu tive, essa foi mais recentemente, né? Eu tive uma infecção urinária, né? E foi tratada essa infecção, tomei um antibiótico, né? E para mim estava tudo certo, fiz os exames, estava tudo certo. Depois de 45 dias, essa infecção se repetiu. Eu fui para um segundo antibiótico. Passaram-se de novo alguns dias e eu vi que minha urina estava muito escura, mas cor assim de Coca-Cola mesmo, sabe? Assim, aquela cor bem escura. E novamente eu vou fazer uns exames e ali consta que eu estava com uma bactéria, né? E essa bactéria tinha subido para a parte alta, que daí fala um rim, né? Já tinha cometido o meu rim. E aí eu estava com uma pielonefrite. Só que o meu esposo viaja, eu ainda tenho um adolescente em casa, né? E a gente, quando ele viaja, meu filho não dorme sozinho, eu sempre estou aqui. E eu fui para passar nessa consulta, eu não sabia que eu estava com essa pielonefrite. E aí, quando eu chego lá, eu estava com febre, né? E com essa dor nas costas. Aí o médico faz os exames, faz uma tomografia e constata que eu estou com uma pielonefrite e que eu posso correr o risco de poucas horas essa bactéria cair no meu sangue. E eu tenho uma sepse. É assim que ele me disse, olha, você está correndo risco de ter uma sepse, porque já está no seu rim, ela pode cair na corrente sanguínea e vai ser mais difícil de controlar. Eu não poderia dar para você um terceiro antibiótico, porque essa bactéria pegou resistência, porque já 2 antibióticos foram dados e não resolveu o problema. Resolveu naquele momento e já volta de novo. Então, se eu der um terceiro, ela vai pegar mais resistência. O correto é que você fique aqui no hospital por uns 10 a 15 dias, tomando uma medicação diretamente na veia, né, um antibiótico diretamente na veia. Eu me desesperei. Eu sempre, né, vou fazer tratamento que eu tenho lúpus, então eu sempre estou no médico, nunca aconteceu isso comigo, mas naquele dia eu não sei porquê, comecei a tomar uma medicação ali antes, e para ser liberada para internação, então eu estava na observação. E ali foi feito troca de plantão, eu comecei a entrar em desespero, porque eu queria voltar para casa, porque eu me preocupava com meu filho, que eu não tinha deixado nada para ele se alimentar, eu já estava ali desde as 6, já eram quase 8 horas da noite, 6 horas da manhã eu estava. Então, eu já não tinha almoço, e aquilo foi entrando no desespero e eu não sabia o que fazer, né? Queria voltar para casa. Então, eu fui diversas vezes, assim, saía da observação, ia até a sala que o médico estava atendendo e falava, doutor, não tem como o senhor me liberar? Para mim ir para casa, porque meu filho está sozinho. Ele falou, se a senhora tem consciência de que a situação da senhora não é uma simples situação, é grave, e que se a senhora tiver uma sepse, em menos de 2 horas a senhora pode vir a óbito? Então, a gente está aguardando a internação da senhora. Eu comecei a ligar para o meu esposo, ligava para meu esposo estava viajando, né? E aí, eu tentei, olhando para a porta, não sei, me deu um desespero. As pessoas falam, mas você deveria ter ficado para se tratar, né? Mas eu não sei, acho que não sei se era para ser assim. Me entrou um desespero e eu queria sair. Então, eu ia até a porta, mas precisava de um código, né? Aqueles código QR para liberar a minha saída. Saída do hospital? Do hospital, que é um convênio. Então, não teria como eu sair. Se eu pedisse para a moça o código, ela também ia ter que esperar a liberação médica, o médico não me liberava. E o médico vê nessa situação, eu diversas vezes indo até a porta, tentando ver se ali é o meu código, mas não tinha liberação, ele viu que eu não queria mesmo ficar. E aí ele me chama, e eu falo para ele, doutor, eu prometo para o senhor, dê qualquer remédio para mim, se eu ver que eu não estou bem, eu amanhã cedo volto, aí eu vou ter alguém para ter ficado com meu filho, vou ter preparado alguma coisa, eu quero ir para minha casa. Ele viu que não tinha jeito. Eu nunca tinha feito dessa forma, sempre fiz tratamento tudo certinho, nunca tive essa ansiedade de estar em casa, mas naquele dia eu estava. Ele falou, olha, eu vou te dar um antibiótico, mas a senhora tem essa ciência
a senhora vai assinar a alta da senhora lá, mas a senhora tenha consciência de que é séria a situação. Aí relatei para o meu esposo, liguei, contei, passei na farmácia, comprei aquele terceiro antibiótico, eu já tinha tomado 2, e cheguei em casa. O importante era eu estar aqui em casa, nem que eu ficasse na cama, mas que eu pudesse acompanhar o meu filho que estava aqui. Aí cheguei, e meu filho falou, será que eu vou para a escola, eu devo ficar com você amanhã cedo? E eu falei, não, eu prefiro que você vá para a escola, porque caso eu precise ir para o hospital, pelo menos eu sei que você está na escola, está tudo bonitinho, certinho, eu prefiro que você vá. E a escola é um pouquinho distante, eu falei, eu sento no banco do carro, não vou me fazer esforço nenhum, eu te levo, porque eu estava tendo febre, calafrio, dores, né? Então eu tomei a minha medicação, deitei ali. E 10 para 6 ele levanta para ir para a escola, tomar o banho dele e tudo. Então eu falei, eu vou levantar umas 15 para 6, vou fazer um lanche bem rápido, que eu tinha costume de fazer um lanche para ele enquanto ele estava tomando banho. Então eu fiz ali uns sucrilhos para ser mais rápido assim. Coloquei na beirada da cama, eram 10 para 6. Deitei novamente, falei para ele, olha, eu vou ficar deitada aqui. Quando der o horário de você ir para a escola, 10 para 7, você me chama e eu levanto. Eu não estava dormindo, deitei, e como eu estava com aquela dor, eu deitei de barriga para baixo, para ver se amenizava aquela situação que eu estava sentindo. E a luz do quarto acesa, eu coloquei uma coberta assim no rosto, assim, para não pegar claridade. E fiquei deitado ali. De repente eu vi um formigamento no meu pescoço, como se eu estivesse tomando uma anestesia e essa anestesia estivesse pegando no meu corpo. Isso, comecei a sentir esse calafrio, esse tremor, como se eu estivesse com frio. Falei, estou passando mal. Então eu vou ter que tirar a coberta do rosto para que meu filho veja que eu estou passando mal e possa me ajudar. E quando eu tentei levar a mão para tirar a coberta do meu rosto, eu percebi que a minha mão já não respondia mais. E eu fui sentindo todo o meu corpo com aquele formigamento, como se eu estivesse tomando mesmo uma anestesia, né, no corpo. E não tive mais reação, e aí percebi, quando você tem aquela acho que energia estática, que você passa, o pelinho se levanta, começou a surgir essa situação, e como se fosse um papel amassando, sabe? Eu senti o meu nariz saindo do meu nariz, sabe assim, como se eu fosse um segundo corpo ali, saindo de dentro do outro, como se fosse um papel e fazendo aquele barulhinho de energia, sabe, amassando assim. Essa é a sensação que eu senti. Então, eu senti essa energia estática no meu corpo que fala, né, eu acho que é isso, não sei se eu tô falando certo. E fui saindo. E eu estava totalmente consciente, eu falei, o que está acontecendo aqui? Será que eu estou morrendo? Não, eu pensei no primeiro momento, não, eu vou lutar aqui. E tentei, por alguns segundos, lutar para ficar ali no meu corpo, caso que eu estava preocupado com meu filho. Só que automaticamente chega um estágio que eu falo, não, eu vou deixar acontecer o que precisar acontecer. E eu me deixei. E eu saí totalmente do meu corpo. E já me via assim, como se fosse na laje do meu quarto, na parte de cima, eu olhava o meu corpo lá embaixo. Eu olhava, assistia meu filho indo, né, tem uma suíte no meu quarto, ele ia para o meu banheiro, voltava, e eu ficava, assim, sabe quando você está tentando entender o que está acontecendo? E eu vi meu corpo deitado ali, naquela cama, do mesmo jeitinho com a coberta, sobre a parte do rosto. Chegou um momento que eu falei, não, eu não sei, me deu uma vontade de deixar, como assim, sabe, eu vou, parece que se alguém vem, eu vou, não sei explicar para você. E de repente eu começo a subir, e saí fora daquela parte da laje. Como era um dia meio frio, eram 10 para 6, era para totalmente claro, mas não estava um dia meio que nublado, meio escurinho, meio escuro, assim, querendo amanhecer. Mesmo sendo 10 para 6, não estava totalmente claro. Era, né, um dia meio nublado. E eu subi, vi toda a parte da minha casa, né, e foi assim muito rápido. Subi, não vi túnel, não vi nada dessas situações que as pessoas relatam. E de repente, é a impressão do nada, é um intervalo do nada, sabe? Que você só lembra assim numa parte, um vácuo escuro. É uma coisa assim. Então eu passo e já me vejo num lugar, numa velocidade muito rápida, num lugar que eu tento descrever assim, que eu fiquei, já não lembrava mais do meu filho, já não lembrava mais de corpo nenhum, eu só fiquei
quando você fica emocionada, você fica, vamos supor, faz uma viagem bem longa, e você não vê a hora de chegar em casa, e você chega em casa, alguém mudou toda a sua casa, colocou os móveis que você mais queria, você se emociona com aquilo, é mais ou menos isso. Então, nessa parte do nada, né, que foi a mesma sensação que eu tive na primeira EQM, no retorno, né, eu tive, eu vejo um lugar, assim, com várias cores, sabe, como passasse onda de várias cores, e um monte de estrelinhas. Eu falo estrelinhas, pontinhos de luz branca, mas muito. Eu já não via corpo em mim, e até na hora que eu subi, eu não via corpo, mas eu tinha a impressão que parece que eu tinha me diluído naquele, eu era muito grande, então assim, eu falava assim, tentando compreender, se fosse estrelinha, eram estrelinhas muito pequenas, e eu era enorme, então eu era muito, muito grande, assim, não sei explicar. Eu vi aquilo, assim, numa imensidão. Eu comparando, olhando algumas fotos, eu vi do universo, assim, alguma coisa, assim, da galáxia, aquelas coisas. Então, era uma sensação, é muito parecida. Que eu cheguei outro dia na casa de uma pessoa, estava na casa de uma pessoa, e ela tinha colocado para a criança dormir um refletor, assim, que acho que é astronauta que fala, né? Para refletir aquele monte de cores e luzinha na parede. Eu fiquei impactada, porque me trouxe a lembrança do lugar que eu estive. Quando eu vou conversar com ela, ela está no quarto fazendo a criança dormir, que eu olho o quarto girando aquelas cores e aquelas monte de pontinho de luz, eu fiquei emocionada, porque me trouxe a lembrança desse lugar, né? Aí eu fico ali por um tempo, na expectativa, é como se eu fosse ser recepcionada, mas ao mesmo tempo eu já estou acompanhada, eu não vejo nada, mas eu sentia que eu estava acompanhada, sabe? E é como se eu estivesse ali esperando alguma coisa, mas eu ficava deslumbrada, encantada, emocionada, era tudo ao mesmo tempo. Era uma leveza, eu não sei se explicar para você, parece que eu não tinha corpo, mas eu era tudo aquilo. Eu me tinha diluído ali, então eu tinha uma visão assim, sabe? Não sei como expressar. E aí eu observava aquele monte de luzinha, e essas ondas que passavam assim, com várias cores. Cores que não dá para descrever aqui. Aí quando eu estou muito emocionada, na expectativa, esperando, parece que ia chegar mais alguém para me receber ali, eu me vejo, aí você fala, como que você sente que você caiu de costa? Se você não tinha corpo, você era tudo, né? Mas eu tinha a sensação que era de costa. Eu começo a cair de costa numa velocidade imensa. Aí foi até engraçado que eu ri e falei assim, meu Deus, quando eu chegar lá embaixo não vai sobrar nada de mim. Aí eu pensei, mas eu não tenho corpo, eu não tô no meu corpo. Eu tive tudo, foi até engraçado isso, depois passa, eu fico me lembrando que eu fiquei preocupada e ri, e assim, aí eu não via pessoas, mas eu sentia que eu estava falando com alguém, aquela pessoa me acompanhava, e aí eu, quando passo da laje novamente de retorno pro meu corpo, eu entro lentamente, como se fosse em câmera lenta, sabe? Eu vou descendo bem devagarzinho. Aí eu vejo o corpo, eu vejo um corpo em mim. Entendeu? Aí eu vejo o corpo. E aí eu vou como se fosse sentar na beirada da cama para ver como eu ia me encaixar naquele corpo que estava deitado ali. Eu tinha essa sensação que eu tinha que encaixar naquele corpo. Só que quando eu sento na beirada da cama, que eu vou tentar encaixar no corpo, eu sinto como se alguém empurrasse a parte da minha perna, sentada, e vem até meu joelho com as mãos e me empurra. E eu tentava ir para o corpo, ele me empurrava para o outro lado. Eu ia para um lado, ele me empurrava para outro. Até que então eu fiquei muito irritada com aquela situação. Assim, eu não tive nenhum medo, mas assim, muito irritada. E eu falei uma linguagem que não as pessoas podem colocar a linguagem como uma linguagem religiosa, uma linguagem espiritual, não sei. Mas não é muito diferente. Uma linguagem que, naquele momento, sabia o que estava falando,
mas hoje eu não entendo, eu sei que era uma linguagem que não é minha. E eu falo com autoridade, porque aquele que me acompanhava me dizia que eu tinha aquela autoridade para que aquilo parasse e eu pudesse entrar no meu corpo. Então, eu me direciono para aquelas... Eu não vi pessoas, não vi formato de nada, mas eu sabia que eu era um 3. Naquele canto do meu quarto, eu tinha um 3. E eu dou uma voz de autoridade para que eles se retirem e eles consigam retirar eles dali e volto para o meu corpo. Me encaixo no meu corpo de volta. E aí, eu vejo que eu estou no meu corpo, sento na cama, eu falo, tenho que ter certeza que eu estou aqui de novo, né? Com aquela sensação de tudo aquilo, tipo, meu coração parecia que ia explodir. Tinha ficado muito grande, assim, crescido dentro de mim, porque é uma sensação de emoção, de preenchimento, não sei, é uma coisa que não é ruim, é uma coisa maravilhosa, é como se você ganhasse o melhor presente da sua vida, né? Eu coloquei assim, que quando eu cheguei lá, era como se alguém tivesse reformado a minha casa e falado assim, olha, essa aqui é a sua casa, que já é sua, você chegou de viagem, mas nós colocamos tudo aquilo do jeito que você quer, e você se emociona porque ficou tudo do jeitinho que você queria, essa sensação eu tive lá. E eu retorno aqui ainda com aquela sensação no peito, e sento na cama, aí olho pro meu filho e falo assim, eu vou conversar com ele para ver se ele tá me ouvindo. Aí eu falo assim, o nome dele é Mateus, eu falo, Mateus, que horas são? Ele fala, 6:45. Então, a minha EQM começa 6:50, e eram 6:45. E aí eu falo assim, Mateus, aconteceu alguma coisa diferente aqui? Eu faço essa pergunta, mas eu não quero assustar ele. Ele fala, não. Eu falo, eu estava dormindo? Eu estava deitada, mas eu sei que eu estava acordada. Queria ouvir se ele viu algum movimento meu. Ele fala, não, mãe, você colocou a coberta e ficou do mesmo jeito. E aí eu levanto, levo meu filho para a escola e volto para casa e estou sentada na cama refletindo, tentando absorver tudo aquilo que tinha acontecido. Mas eu não sei como eu levei o meu filho para a escola, eu não vi o trajeto da escola, é como se eu estivesse no corpo e não estivesse no meu corpo. Eu conversei com o meu filho, mas eu não... É muito trânsito nesse horário, muito. E eu não sei como eu cheguei à escola, eu não me relembro, e nem o retorno, eu só volto à consciência total, sentada na minha cama, meu Deus, o que aconteceu? O que se passou aqui? O que aconteceu? Então, relatar tudo isso, né, até pela religião que eu frequento, é muito difícil, eu estou quebrando uma grande barreira, né, eu estou quebrando essa barreira, mas porque é uma experiência minha, aconteceu comigo, não tem como ser diferente. Após isso, simplesmente eu não tive mais nada. Eu retorno, meus exames dão todos normais. E então, assim, eu estava com uma infecção muito séria, num dia para a noite, aquela infecção se cessa. Eu não tive mais nada, não tive mais episódio dessas infecções. Essas são São muitas perguntas, claro. A primeira, eu fiquei muito curioso sobre essa questão de você não poder falar sobre isso na igreja que você frequenta. Você tentou falar? Não, eu relatei, né, dei o meu testemunho partes, não da EQM, porque assim, eu tenho comigo a parte que eu não posso colocar para as pessoas, é como se você não vou obrigar as pessoas a compreenderem isso, então eu guardei para mim. Entendeu? Mas é uma parte que não tem como ser apagada, não é uma borracha que você pega e apaga, nada que eles são contra isso, eu poderia contar, mas eu não tive ainda, contei essa parte da minha mãe, né, da parte que eu tive com a minha mãe, porque assim, eu acredito que isso acontece em todos os lugares, porém cada um tem uma forma de falar, poderiam falar que eu tive uma revelação, um arrebatamento, né, então cada lugar tem a sua forma de colocar a mesma situação. São 3 experiências, eu anotei aqui um monte de coisas, vamos ver se eu consigo ir fazendo as perguntas. Na primeira EQM, aos 7 anos de idade, você comentou que você, mesmo antes da queda, você já se sentiu dentro de uma bolha, inclusive o sonho era diferente. Ou seja,
Você não sentiu a sua queda? Não. Eu fui retirada antes do acidente. Eu queria pontuar aqui que essa não é a primeira nem a segunda vez que eu escuto que a pessoa é retirada antes do choque. Tá? Eu já comentei isso mais uma vez. Teve uma pessoa com quem eu conversei, que foi atropelada por um ônibus. Ela se sentiu retirada do corpo antes da batida. Ela viu o ônibus batendo no corpo, viu o corpo dela rolando no chão, e quando parou, 2 pessoas colocaram ele de volta no corpo. É assim que ele me relatou. Essa pessoa não quis dar entrevista, mas eu sei da história dela. E você falou sobre o som, e que foi por isso que você sentiu que estava dentro de uma bolha. Como é que era esse som? Som diferente como? É assim, a situação que eu tinha, porque muitas pessoas falavam ao mesmo tempo, a rua estava cheia, então houve aquele grito, as crianças, as pessoas adultas, e é como se eu estivesse dentro eu falo bolha, sabe quando você se coloca numa cabine e as pessoas vão no microfone falar com você? Então só você, parece que o som fica mais contido, você, não é um som que fica bagunçado, fica muito nítido, não sei, então eu me senti num lugar separado, e que as pessoas iam até o microfone, e eu entendia todos a situação que estava ali, mas o som era diferente. E o espaço? O que significa você se sentir dentro de uma bolha? Você se sentia num outro espaço, vendo aquele espaço? Eu acredito que é por isso que eu coloco a bolha, porque eu não me sentia no mesmo espaço que o meu corpo estava. É como se a bolha nos separa, o ar. Então, por isso que eu acho que eu me relacionei isso à bolha. É como se eu estava ali naquele lugar, mas num espaço separado. As cores, as distâncias eram normais? Eu via de cima. É como se eu estivesse do alto assistindo. Como se você estivesse do alto, mas você via a iluminação igual. É que nem eu falei para você vê de uma forma, parece que é mais expandida, sabe? Se 2 pessoas falar ao mesmo tempo, se eu tiver no meu físico, eu vou bagunçar um pouquinho minha mente, vou querer entender o que aquela primeira pessoa falou e o que a segunda falou. Lá não, muitas pessoas falavam ao mesmo tempo e eu compreendia a todos. E você também se via em mais de um lugar ao mesmo tempo? Você tinha ponto de vista diferente ao mesmo tempo? Então, eu via tudo. Quando eu estava costurando ali a minha cabeça, que minha irmã me acompanhou, ela falou que ela percebeu que eu estava imóvel, assim, imóvel como se diz. Eu não tinha reação, eu não falava, né? Então, assim, eu não senti dor, eu não posso descrever nenhuma dor, mesmo que a minha cabeça abriu em um L. Eu tenho uma cicatriz bem grande na cabeça, em forma de L. Você parecia estar vendo tudo do alto, mas sempre de um único lugar, ou variava esse lugar? Variava. Eu via tudo. No entanto, que eu estava ali na rua, de repente eu já estava subindo, eu via o carro de cima, eu via dentro do carro. É verdade que você só tinha 7 anos. Então é interessante perguntar, o que para uma criança aos 7 anos uma coisa parece natural? O que é parecer natural para ela? Mas você comentou que tudo parecia natural, você não se assustou? Então, natural porque eu poderia questionar, né? Nossa, o que está acontecendo? Uma criança chorar? Não. Daqui a pouco vai ficar tudo bem, tá tudo certo e eu tô aqui, tá uma delícia aqui, tá tudo bem. Você se sentiu acompanhada de alguma forma nesse momento? Em todo o tempo. Sem ver, né, figuras, mas eu me sentia. Como eu falei, eu me sentia, assim, a mãe, né? A mãe é uma imagem protetora, não é? Que você, se tiver no colo da mãe, pode vir um amiguinho brigar, não, você está protegido, a mãe ou o pai, né? A coisa mais próxima, assim, a imagem, a sensação mais próxima que eu posso dizer, é como se eu estivesse protegida. Você até comentou do filme Marcelino Põe Vinho, como se você estivesse no colo de Jesus, é isso, né? Sim, é. Mas eu pergunto, essa companhia que você sentia, você não chegou a ver? Você sentia onde ela estava? Se era atrás, se era ao lado? Então, eu sentia, assim, sabe quando você está nas nuvens, mas aquela nuvem te abraça?
Por isso que eu falo num colo aconchegante. Parece que eu estava sentada nas nuvens, era muito gostoso, aconchegante, protetor. É como se nada pudesse acontecer de errado ali, estava tudo certo. Quando você foi para o hospital, o seu corpo foi levado para o hospital, você disse que você acompanhou essa ida até o hospital. Onde você estava enquanto acompanhava? Dentro do carro, fora do carro? Não, de cima. De cima eu acompanhava, só que ao mesmo tempo que eu estava em cima, eu olhava o carro, eu estava no carro. Assim, não sei se era o sentimento de... Era assim, eu via tudo. Eu me via no carro, com a minha irmã comigo no colo, eu via por cima do carro, no entanto que quando chegou o hospital hoje modificou. E eu tenho a lembrança de um lugar diferente de entrada do hospital, uma rampa. Quando você estava em cima, você se sentia flutuando, voando atrás do carro? Sim, leve, indo. E quando você estava dentro do carro, você estava onde? No banco de trás, ao lado do corpo, no corpo? Eu acho que ali eu só era como se eu fosse uma segunda visão, uma consciência. Eu não me sentia dentro do corpo. É como se eu visse o meu corpo. Aí você disse que, de repente, no hospital, some tudo e você se vê em casa, com a cabeça enfaixada. Mas você falou de uma ausência, de um nada. Me explique um pouco melhor isso. Até porque você fala, na terceira ou na segunda experiência que você relatou, você volta a falar desse nada, só que com as estrelinhas. Parece que tem a ver. Me explique, por favor, melhor isso. Então, eu chego no hospital, vejo essa rampa de acesso de entrada, que hoje é no lado da frente, mas era meio pelos fundos, né? Então, eu vejo ali o seno, aí chega uma equipe ali para atender, minha irmã fazer as fichas, tudo que eu sou atendida, aí eu não vejo costurar minha cabeça, tipo, você poderia estar ali acompanhando costurar minha cabeça, todo o procedimento. Não. Quando eu chego nessa rampa, aí me dá essa ausência de nada. Tipo, eu chego, sou socorrida, e aí eu vejo um vácuo. Tipo assim, você passa de um cômodo totalmente escuro para o claro. E aí eu não vejo o meu retorno, como fui levada de volta para casa, a minha permanência ali. E aí eu volto à recordação, eu deitada no sofá, acredito que eu estaria dormindo, e acordo com a minha cabeça toda enfaixada e deitada no sofá da sala, né, recebendo nem no quarto eu estava no sofá da sala, recebendo a visita das pessoas e um familiar daquele rapaz, pedindo para o meu pai a receita, para poder comprar as medicações e auxiliar. É interessante que você falando assim, dá a impressão de que quando você volta, digamos, para o corpo que está com a cabeça enfaixada, não é um momento em que você acorda, você estava já acordada no corpo. Sim, eu tenho a sensação que naquele momento que eu estou na minha casa, deitada no sofá, eu devia estar repousando ali. Eu estou deitada. Mas você não teve uma sensação de, opa, estou acordando aqui? Não. Você já estava falando, inclusive, com as pessoas ali, ou não? Não, daí eu escuto as pessoas relatando. Então, como foi, meu pai quer entender o acidente, porque meu pai não estava lá. A minha família quer entender, porque só estavam minhas duas irmãs. Me explica um pouco melhor essa questão de ausência e daquela escuridão e claro que você falou. Você está na rampa do hospital. Aí, passo a passo, o que você vê? A coisa escurece? Não, aí eu vejo minha irmã entrando comigo correndo, eu vejo até fazendo uma ficha ali, eu vejo alguém fazendo uma ficha e alguém já começa a atender, então é essa parte que eu falo para você, vamos supor, eu estou no quarto, a luz totalmente acesa, eu estou assistindo ali a uma situação, aí eu vou do quarto, vou passar a cozinha e vou para a sala, então essa cozinha está totalmente escura, então eu saio do quarto, passo para esse cômodo totalmente escuro e me vejo de novo no cômodo claro. Então, é mais ou menos próximo. Então, quando eu vejo aquele atendimento, é como se existisse um espaço escuro. Entendi. Você deu um exemplo. Você está num espaço, de repente a coisa escurece
e clareia já na sua casa. Por que você se lembrou dessa parte quando você se referiu àquele lugar onde você foi na terceira experiência que você nos contou aqui, que é que quando você foi para aquele espaço onde tinham as estrelinhas? Porque quando eu saio da parte da minha casa, vejo o telhado, vejo o dia clareando, eu tenho novamente esse espaço escuro, do nada. Você passa por esse nada e reaparece lá em cima. Já em outro lugar. Nesse lugar que eu estou chamando lá em cima. E o que eu falo para você desse espaço é como se eu passasse correndo, numa velocidade que nem correndo, eu diria, a milhões por hora, que você tem um flash da visão do espaço, mas é muito rápido. Nas duas vezes ou só na parte das estrelinhas? Então, nas duas vezes eu tive. Essa sensação de velocidade? E aí, quando eu chego aqui na segunda EQM, que eu começo a atravessar a parte do telhado da minha casa, as coisas ficam mais lentas, já não tem aquela velocidade. Já foi tudo devagar, eu observando lentamente e descendo, em câmera lenta. Isso quando você volta das estrelas, que volta a cair de costas, e aí quando chega perto do corpo, dá uma freada. É como se eu descesse bem devagarzinho, sabe? Observando, tipo assim, vamos devagar, calma, vai dar tudo certo. Aí olha para você ver, eu tive a sensação de sentar. Desci sobre a beirada da minha cama e sento. No entanto, que eu fico com a posição de sentada, é onde que eu sinto uma imposição me empurrando no joelho, na parte da coxa com o joelho. Vamos agora partir para a segunda experiência que você nos relatou aqui, que tem a ver com você ter dobrado o joelho, usando as suas palavras, que você queria saber para onde ia a sua mãe. Você apareceu num lugar acompanhada por um ser, uma sala bem ampla, vidro alto, jardim lindo, né? E foi falado, preste atenção, olhe aquela fila. É um contrato para morar, como se fosse uma fila para assinar um contrato. É interessante essa palavra contrato, porque parece algo tão do nosso mundo aqui, mas eu já ouvi mais uma vez isso também, como se houvesse um contrato, ou das pessoas, ao checarem se está na sua hora de ir ou não, elas vão olhar um livro para ver o que está escrito. É interessante, eu fico pensando, será que isso é uma espécie de metáfora, uma simbologia? Bem, de qualquer jeito, foi dito a você, para você observar, e você viu que ela era a terceira, e foi dito a você que as respostas tinham a ver com o número 3. Eu pergunto, essa pessoa que falou com você não chegou a vê-la em nada, você só escutou, certo? Não, eu vi. Como é que ela era? Então, ela trajava uma roupa, eu não posso dizer que é branca. Um branco meio puxado para o vinho, assim, sabe? O branco puxado para o... Vamos por o off-white, que fala essas cores agora, né? Assim, não é bem branco. O espaço era branco. Eu lembro das paredes totalmente brancas. No entanto, que aquele verde que estava depois que eu falo que é um vidro, ou alguma coisa que coloca... que tinha a sensação de um vidro que, assim, tipo, não tem como você ir até lá, esse vidro você não pode passar esse vidro, né? Então, assim, é um espaço branco, a cor, num tecido bem fino, assim, fino que eu digo, assim, um tecido muito bom, né, um linho, aliás. Então, eu começo a acompanhar desde das pernas, assim, subindo, né, ele estava... como que eu posso dizer, não é terno, não é manto. Uma túnica? Mais ou menos assim. Tinha algum adereço, algum cinto, alguma coisa, ou era só um pano? Não tinha. Só o tecido que eu via, que é um tecido, eu achava bonito. Era mulher, era homem, era idoso, era jovem? Não, era masculina. Eu tenho a sensação de uns 38, 40 anos, mais ou menos. Você viu o rosto dele? Você consegue descrever a etnia? Naquele momento é como se eu visse tudo, tá entendendo? Só que quando eu vou relembrar a memória, eu vejo tudo muito embaçado.
Naquele momento eu tenho certeza que eu via nitidamente. É muito estranho falar isso aqui, né? Sabe, assim? Então eu fui acompanhando, olhando para cima. Mas como aquele espaço é tão branco, parece que deixa tudo meio, né? Mas a sensação que eu tenho quando eu relembro da cena é que eu via nitidamente, mas quando eu vou relembrar, eu relembro tudo meio que embaçado. Você viu o cabelo dele, como é que era? Não era cabelo muito curto, também não era comprido, era como se fosse assim, sabe? Aqui, assim, o cabelo meio ondulado. E essa presença, de alguma forma, lembra a presença da primeira experiência de quase morte? Lembra? É assim, inclusive é como se fosse muito... meu pai, meu melhor amigo, assim, uma coisa muito íntima. Ou seja, você sentiu que era familiar. Familiar. Mas você diria que era a mesma pessoa que estava na primeira experiência? Eu não posso afirmar, mas o acolhimento que eu sentia era o mesmo. É de proteção, de estar bem, que nada de mal vai te acontecer, que você está bem acompanhada, é essa a sensação. Vamos agora então para a terceira experiência relatada aqui por você, que tem a ver com a infecção urinária, que virou uma nefrite. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Maria Luísa, onde ela responde às nossas muitas perguntas. Você vai amar. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?